Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer aula sobre idade, tá bom? Então, quando a gente quer perguntar para alguém a idade dela, ou seja, quantos anos você tem, quantos anos tem o Paul, quantos anos tem a sua mãe, a gente pergunta da seguinte maneira: How old are you? How old are you? Ou seja, quantos anos você tem? How old are you? Se perguntasse, por exemplo, quantos anos ele tem? How old is he? How old is he? Quantos anos tem a sua mãe? Ou a mãe dela, por exemplo? How old is her mother? How old is her mother? Quantos anos tem a mãe dela? Quantos anos tem o John? How old is John? How old is John? Então, sempre vou botar o verbo to be, ser ou estar. Gente, traduzindo isso aqui fica estranho, porque parece quão velho é John, quão velho é ele, né? Então fica estranho. Então não traduzam. Pensa da seguinte maneira: isso aqui significa pra gente quantos anos você tem, quantos anos ele tem, quantos anos tem o John, tá bom? Muito bem. Então agora aqui, ó, vamos ver como seria a resposta. Há várias maneiras de dizer a resposta para essa pergunta, tá bom? Por exemplo, how old are you? Eu posso responder, por exemplo, I'm 25 years. I'm 25 years. Eu vou botar o verbo to be, I am, you are, he is, she is, a idade, né? I'm 25 years. Ou eu posso dizer, she's 30 years old. Ela tem 30 anos de idade. She's 30 years old. Então, de cima, não coloquei o old, coloquei apenas 25 years. Tudo bem, beleza. Apenas eu tenho 25 anos. She's 30 years old. Ela tem 35 anos de idade. Ou Paul is 41. Paul is 41. Ou seja, o Paul tem 41. Apenas isso. Não precisa botar nem o years, nem o old, se não quiser. Muito bem. Essa aqui é a maneira mais conhecida que a gente fala, né? Dizer a idade. I am 25 years. She is 30 years old. Paul is 41. Vamos supor que eu não saiba muito bem a idade da pessoa. Daí eu pergunto, por exemplo, how old is her mother? Quantos anos tem a mãe dela? Mas aí eu não sei quantos anos ela tem, mas eu sei que ela está abaixo dos 50. Como que eu vou dizer isso? She's under 50. Ela está abaixo dos 50. Eu sei que ela não passou dos 50 anos ainda. Então, she's under 50. Agora, vamos supor que eu pergunte, how old is your father? Quantos anos tem seu pai? E aí você me responde, my father is over 60. Você não sabe ao certo, não quer dizer, né, a idade exata, mas você quer dizer que ele está acima, over, ele está acima dos 60. Então, my father is over 60. Meu pai está acima dos 60. Uma pergunta, are you under 70? Você está abaixo dos 70, só botar o verbo to be na frente, né? Are you under 70? Você está abaixo dos 70, tranquilo. Então, essas duas maneiras aqui seriam as maneiras talvez mais fáceis. Porém, não são as únicas. Vamos supor que eu queira dizer o seguinte, eu quero dizer que o Sidney está lá no começo dos seus 30. Eu não sei exatamente quanto, talvez mais ou menos entre 31 e 33. Tá? Mas eu não sei ao certo. Mas eu sei que tá lá com os seus, 30 e poucos. Como eu falo em português. O Sidney tem lá os seus 30 e poucos. Esse 30 e pouco que a gente fala, né? Vai ser da seguinte maneira. Sidney is in his early 30s. Sidney is in his early 30s. Que seria isso aqui, ó, esse 30 com apóstrofo S. Por que tá no plural, teacher? Porque números não tem plural, certo? Realmente não tem plural para números. E aqui tá com apóstrofo S. Porque aqui eu me refiro, gente, a uma década. Vamos supor que isso aqui é uma década de 30 e o Sidney está dentro dessa década na idade dele. Mas eu sei que ele está nesse começo aqui, olha. Tá? No começo dos seus 30, da sua década de 30 anos. Ele tá aqui no comecinho.
Ele tem os seus 30 e poucos, no comecinho dos seus 30 anos. Então, o que eu vou fazer? In, aqui você vai botar o pronome possessivo, se no caso é Sydney, é ele, você tem que colocar his. Se fosse no caso Jane, que é ela, você vai botar her. Se for no caso we, você vai botar our, porque é nosso. Se fosse I, você vai botar my. É de acordo com a pessoa, esse possessivo. Então, você vai botar in, o possessivo correspondente e os seguintes advérbios. Early, a palavra middle, que é meio, e o late, que é, né? No caso aqui, essas palavras vão significar o seguinte. Esse early vai dar a ideia de comecinho. Lá os seus 30 e poucos, seus 40 e poucos, seus 50 e poucos anos. No middle, é o meio, tá no meio da década. E o late, aqui, ele significa pra gente como se fosse lá pro finalzão já, tá? Vai ter um sentido um pouquinho diferente do que vocês viram lá atrás, tá? Quando a gente aprendeu sobre early, que é adiantado ou cedo, e o late, que é atrasado ou tarde, tudo bem? Então aqui, ó, ele vai estar dando ideia de mais ou menos no comecinho. Aqui, isso aqui é o meio, e isso aqui mais pro final. Então vamos lá. Então o Sydney tá lá no começo dos seus 30, ó. Tu tira o Y, porque é um Y aqui, né? E aí no plural, ele é precedido por uma consoante. No plural, tu tira o Y e bota IES, seguindo aquela regrinha que vocês viram do plural, lembra? Então vamos lá. Sydney is in his early 30s. Ou seja, o Sydney está com seus 30 e poucos. Tá no comecinho de sua década. Agora, a Jane já está lá no meio dos seus 50, mais ou menos, entre 54 e 56 anos. Então, vamos ver aqui a década aqui, ó. Ela tá aqui dentro, ó, da década. Ela tá mais ou menos aqui, ó, 54, 55, 56, você não sabe ao certo, ó, tá aqui dentro. Então, eu vou dizer que Jane is in her, porque é ela, claro, in her middle, que é o meio, né, meio, 50s, ó, aqui, ó, yes, ó, porque tá no plural, porque ele refere-se aos anos que compõem essa década. Quando eu me referir aos anos que compõem uma década, eu posso pôr no plural, como tá aqui, ó, 50s. Tudo bem? E por último, we're in our late 60s. Nós estamos com nossos 60 e tantos, né? Ou seja, lá pro finalzão já dos nossos 60, né? Da nossa década de 60 anos. Então, mais ou menos entre 67 e 69 anos. Então, mais ou menos, nós estamos aqui, ó, nesse finalzinho aqui. Então, por isso que eu digo we're in our, porque é we, de acordo, ó, nós, nosso, né? Late 60s, ó, plural, tu tira o Y e bota IES. Então, nós estamos com lá para os nossos 60 e tantos anos. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui, beleza? Então, até mais, tchau, tchau.